Primeiro, né, agradecer a oportunidade do grupo poder estar tendo esse espaço de fala. Nós dialogamos muito com os familiares do país inteiro para construir a fala que nós vamos fazer hoje. Primeiro, a gente quer frisar que o encarceramento em massa no Brasil, né, e aí a gente vai falar do sistema de justiça criminal como um todo, não só da violência policial. Mas esse sistema de justiça criminal que pratica violência letal é o mesmo que encarcera. E toda a estrutura desse sistema de justiça, que começa com as polícias e termina com os departamentos penitenciários dos estados, que vão ter variações de nomenclatura, é o que legitima a violência que permanece do homicídio nas operações policiais, nas vilas e favelas. Porque cada vez que uma pessoa é presa nesse país, ela sofre violência policial. Não existe nenhuma prisão nesse país que não seja acompanhada de violência policial e de abuso de autoridade. E, não obstante existam leis para coibir essas práticas, o Judiciário e o Ministério Público, e nós vamos frisar essas duas estruturas, reiteradamente se negam a atuar da forma que a lei determina para coibir as práticas de abuso e violência por parte das polícias. Sem exceção nenhuma, os processos brasileiros, as condenações são sustentadas pelo depoimento dos policiais que efetuaram as prisões ou pelo reconhecimento de vítimas que, em regra, são feitos em desacordo com a legislação processual penal brasileira, sistematicamente. E o Judiciário e o Ministério Público, quando chamados a atuar em relação a essas questões, sistematicamente também, todas as vezes, aceitam esses reconhecimentos, aceitam esses depoimentos como suficientes para condenar uma pessoa apenas, variam hoje de 5 a 40 anos, por causa da alteração feita pelo ex-ministro da Justiça, né, que apresentou o pacote chamado anticrime, que de anticrime não tem nada. Nós estamos aqui hoje reivindicando o reconhecimento da luta contra o desencarceramento como uma luta antirracista. Mais de 60% da nossa população prisional é negra, e isso a partir de dados que são originários das secretarias, ou seja, eles têm um grau de fidelidade questionável. E o último levantamento nacional de informações penitenciárias não informou o número, a categoria raça-cor, em relação ao número de pessoas presas, porque desde a posse do governo Bolsonaro, se negam sistematicamente a reconhecer a raça ou a cor como um elemento significativo para as questões do Brasil. Né? Não existe racismo no Brasil. Nós voltamos à década de 40, 50, em 2 segundos, né? De um dia para o outro. Do 31 para o primeiro, retrocedemos milhares de anos. Tendo isso em vista, o que a gente reivindica é que essa relatoria passe a acompanhar a questão do encarceramento em massa no Brasil como parte da política genocida do Estado brasileiro para eliminar toda a população negra brasileira e a que sobrar, que se mantém em condição de absoluta subalternidade e temor. Que essa relatoria também incite o Conselho Nacional de Justiça a se posicionar com as reiteradas negativas dos judiciários e ministérios públicos de todos os estados do Brasil de atuar de forma contundente nas práticas de violência e abuso de autoridade por parte da polícia. O instrumento da audiência de custódia, que deveria ser para identificar essas práticas, não é utilizado adequadamente e agora ainda sofremos a ameaça da virtualização das audiências de custódia. Se uma pessoa toda quebrada, com o olho roxo, na frente de um juiz, ele não consegue perceber que houve violência policial, imagina por trás de uma câmera. Essa atuação sistemática do Judiciário e do Ministério Público é o que sustenta na ponta as práticas violentas e abusivas das polícias. É o que dá a elas a certeza de que não importa o que elas façam, nada vai acontecer. É o que sustenta os discursos genocidas de secretários de segurança pública e de governadores
que, reiteradas vezes, incitam os agentes de segurança pública a práticas ainda mais violentas, além de referendar as práticas violentas que existem, que já são sistematizadas. São criados diuturnamente mecanismos para driblar o controle social, além da blindagem existente no Judiciário e no Ministério Público ao controle social. Estruturas criadas pelo Conselho Nacional de Justiça, como os grupos de monitoramento do sistema prisional, que determina a participação da sociedade civil. Em vários estados, essa participação é negada. Ok. Em vários estados, essa participação é negada. E quando é concedida, os familiares são sistematicamente silenciados e tratados de forma subalternizante. Hoje, se os mecanismos internacionais não começarem a olhar com muita atenção, não só para o executivo, mas para o poder judiciário brasileiro, que referenda e mantém a estrutura racista e machista desse país, referenda as práticas genocidas e abusivas das estruturas policiais, nós não vamos ser capazes de fazer um enfrentamento que se traduz em conquistas reais para o nosso povo negro e pobre. Nós temos hoje no Brasil quase 800 mil pessoas presas. E nós temos estados em que as pessoas são transferidas de unidade e passam meses desaparecidas. Nós temos a pandemia da Covid-19, que tem famílias que a única notícia que tiveram do seu familiar foi que ele estava morto e tiveram que velar um caixão lacrado. Nós precisamos urgentemente entender que a questão prisional no Brasil é determinante para a vitória da luta antirracista. É isso. Hoje no Brasil, a gente tem quase 900 mil pessoas presas e é importante dizer que a gente sabe que a maior parte dessas pessoas são negros e são pessoas negras, né, e que estão presas ligadas, né, associadas a crimes ligados ao tráfico de drogas, né, às drogas. Então, para nós é muito importante que a gente possa se aprofundar nas estratégias também de pensar quais são as intervenções que a gente pode fazer aqui no Brasil, no campo da segurança pública, que é o campo que antecede, né, esse momento aí do encarceramento, e a gente sabe que muitos dos nossos jovens, né, não chegam nem a ser encarcerados, são parte aí do genocídio brasileiro, mas a gente acha que é fundamental que possamos estar criando estratégias aí, alternativas antipunitivistas para poder pautar esse judiciário brasileiro, né? Acho que a pergunta que você fez em relação às polícias, só passando por alto, tem outros companheiros e companheiras aqui também que podem contribuir profundamente com esse debate, né? Mas acho que a polícia militar é a polícia que é comandada pelo Estado, né? Pelos estados, né, brasileiros. Então, são os governadores estaduais que fazem o controle dessa polícia, que digamos que é a polícia primeira, né? Aquela polícia que chega primeiro no jovem, que chega primeiro, a primeira abordagem, né? E essa mesma polícia, ela acaba sendo responsável por dizer ou não se aquela pessoa que está sendo ali abordada ou apreendida, ela é criminosa ou não, né? Então, acho que perpassa por um processo que vai, óbvio, de um trabalho ali nas polícias, né, a nível estadual, mas especialmente também a partir do momento que a gente vive nesse país, né, que é um momento que o fascismo tem aumentado cada vez mais, especialmente dentro do campo da segurança pública, e que tem usado os nossos e as nossas, inclusive, como os algozes, né, de nós mesmos. Então, a maior parte da população policial brasileira são de homens negros nos cargos de frente, né? Então, nos cargos de fronte, são os homens negros que estão aí para poder fazer as abordagens policiais, para poder fazer as batidas, para receber primeiro esse impacto da violência direta, né? Então, isso também se relaciona qual é o modelo, qual é o desenho que é criado, né, por essa estrutura tão requintada do racismo brasileiro, que utiliza todas as instituições aí para, quando não matar, encarcerar e tirar a vida de toda forma, né? E aí, só para poder finalizar, eu quero afirmar que a gente está vivendo um momento também de muitas ameaças aos defensores de direitos humanos no campo do desencarceramento. Vários familiares, várias pessoas no Brasil têm sido ameaçadas, têm tido a sua vida ameaçada por denunciar situações de violação de direito dentro dos presídios brasileiros, né? A gente está vivendo agora um caso específico no Ceará de ameaça a uma companheira, né, que está sendo diretamente ameaçada a sua vida e de sua família, né, porque ela é uma das pessoas que vai à frente às denúncias que estão sendo trazidas pelos familiares. Então, para nós também é muito importante que nós possamos pensar nesses ativistas e defensores de direitos humanos que estão na ponta, recebendo e podendo promover aí a visibilidade dos casos e das situações que a gente vivencia no país.
Eu sou Miriam Stefânia, sou da Associação de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade, Agenda Nacional pelo Desencarceramento, a Frente Estadual pelo Desencarceramento de Minas, componho a Assessoria Popular Maria Filipa e também a Colisão Negra por Direitos. Eu começo a minha fala falando que eu sou abolicionista penal, pois eu não acredito na pena privativa de liberdade como forma de punir as pessoas que estão em conflito com a lei, sendo essa pessoa de qualquer raça. E eu, enquanto familiar de preso, porque eu tenho uma pessoa que está em cumprimento de pena, não se discute racismo sem falar da pauta prisional, porque é de conhecimento de todos que a maioria da população prisional, né, a população carcerária, ela é composta por negros, pessoas negras. E também falar que precisa ser discutido, precisa se olhar as pessoas também que são os LGBTQIA+, que já sofrem a homofobia, sofrem o preconceito, e quando eles são negros e negras, eles sofrem também com o racismo. E também, enquanto familiar, falar das mulheres, né? Porque a maioria das visitantes que adentram as unidades prisionais para visitar os seus familiares são mulheres, e que precisa, né, olhar por essas mulheres também, que são mulheres periféricas, em sua maioria negras, que são tratadas completamente diferente dentro das unidades prisionais pelos agentes de segurança, quando são mulheres negras, né? Porque para a polícia, para o Estado, já termos nascido negros, nós já somos criminosos. O tratamento que é dado para uma pessoa que comete um crime de pele clara, né, pessoas brancas, ele é completamente diferente de uma pessoa negra. A pessoa de pele clara que comete um crime, se ele é jovem, o estudante que teve um desvio de conduta. Se é um jovem negro de periferia, é o bandido, o criminoso, né? E tem também a criminalização desses familiares, dessas pessoas que estão em conflitos com a lei e estão em cumprimento de pena. Então, eu fui bem contemplada com a palavra, né, da Nana, da Ingrid, da Priscila, a Elaine que começou a falar, mas caiu. E eu queria mesmo só deixar essa fala, né, que não se discute racismo sem não discutir a pauta antiprisional, né, a pauta prisional. Esse encarceramento em massa, principalmente da população negra, principalmente dos jovens negros, que ser família não é crime. As mulheres negras que adentram as unidades prisionais para visitar os seus familiares, elas apenas querem exercer o seu direito de serem mães, irmãs, companheiras, namoradas, filhas. Sobre a violência policial, eu quero, como já falaram muitas meninas, eu quero falar que a violência policial ela continua a partir da que a pessoa vai presa, porque as revistas dentro das prisões são extremamente violentas, com requinte de tortura mesmo, né? No Amazonas a gente tem exemplos de presos que pegam tiro na boca de armamento menos letal, que perdeu 4 dentes, está com problema na visão. Então, assim, a violência dentro das unidades prisionais pela polícia continua, e é muito grave, porque em todo o país a gente vem seguindo nesse ritmo de denúncia, de questionamento dessa violência, e nada muda, né? Pelo contrário, a tortura, a violência por parte desses policiais só aumentam. Há pouco aqui no Amazonas, a gente teve a polícia deu tiro de bala letal em presos, que um preso está internado no hospital. Então, assim, a violência policial, ela continua no ato da prisão. Durante a abordagem, a pessoa é sequestrada e torturada a confessar o que eles querem, né? Então, para acrescentar na fala das companheiras que antecederam antes da minha sobre essa pauta da violência policial, e essa minha contribuição
dentro das unidades prisionais do país. É muita violência. Aqui no Amazonas, além do nosso problema com racismo e social, também a gente tem o problema da população indígena, que não é reconhecida como indígena e silenciada enquanto a isso. Aqui no nosso estado, por exemplo, a gente não tem nenhuma lista, apesar de vários questionamentos oficiais e informais a essa questão da população indígena encarcerada, e não há esses dados. Simplesmente não nos fornecem ou falam que não tem. E a gente sabe que existe, a gente sabe que tem. Então, assim, é muito grave essa pauta muito extensa para o pouco tempo que temos para falar a respeito disso, e já está desesperador. Então, a gente, enquanto Agenda Nacional pelo Desencarceramento, a recomendação que a gente vê de extrema necessidade, urgente, principalmente pelas pessoas não entenderem que o encarceramento está totalmente ligado ao racismo, que tenha esse olhar, sim, de instituições diretamente para as prisões, porque mais de 60% das pessoas presas são pretas, pobres, periféricas e silenciadas à mercê da tortura de policiais que coordenam essas prisões, porque além de prender, eles que assumem as unidades prisionais dentro do nosso país. Eu agradeço pela oportunidade de poder trazer à tona algumas denúncias do que a gente vem enfrentando a nível de Brasil, né, sobretudo pensando o racismo. Eu acredito que a gente tem duas dimensões que hoje estão à frente, né, do que a gente vai chamar de letalidade contra a população negra, de genocídio contra a população negra, que é a letalidade policial e que faz parte dessa dinâmica o encarceramento. Né? A gente vive um ciclo onde as pessoas que são encarceradas, onde as pessoas pretas que estão na rua, ela ou é morta, né, por essa violência, seja por uma bala muito bem direcionada ou, como foi mencionado, por uma bala perdida que sempre encontra um corpo negro, né, ou ela é presa e aí dentro do sistema ela vai sofrer diversos tipos de morte, seja a morte efetivamente, né, por fome, por tortura, por condições precárias, pelas paredes que estão caindo, pela comida perdida, pela falta de assistência à saúde básica, e ainda assim, quando a morte social que ela vive lá dentro, porque embora a gente não tenha uma prisão perpétua, a gente tem condenações exorbitantes que realmente fazem com que essas pessoas percam as suas vidas, né, inclusive muito jovens, porque a gente sabe que no Brasil a grande parte da população presa tem entre 18 e 29 anos, ou seja, estamos no auge da juventude. E esse é um estigma que a gente carrega desde a escravidão. Né? Desde a escravidão a gente tem o mesmo perfil de pessoas presas e torturadas. Aí a gente vai ter, se essa pessoa consegue sair do sistema, uma vida, né, de perseguição dentro do regime aberto e principalmente de perseguição aos seus familiares. Como já foi mencionado, a gente está nesse momento com uma situação no Ceará muito grave, de uma perseguição muito direcionada, e com esse governo a gente está tendo vários problemas em relação aos defensores de direitos humanos, porque todas as gestões de todos esses projetos que defendem, né, os defensores de direitos humanos foram modificados, e isso está gerando realmente uma insegurança para essas pessoas, como é o caso de uma companheira nossa que sequer se sentiu segura de estar nessa região pela perseguição que ela vem sofrendo. Aqui no Distrito Federal não é diferente, a gente também tem essa situação onde, inclusive, o sistema organiza emboscadas para que as pessoas egressas do sistema prisional retornem, para que seus familiares também sejam pegos. Então, é uma vida que não é uma vida digna, que não é uma vida que tem condições mínimas. Né? E aí a gente tem a Agenda Nacional pelo Desencarceramento com 10 pontos que orientam como que a gente vai fazer esse desencarceramento. Eu acho que seria muito importante que a relatoria pudesse acompanhar o trabalho que a gente vem fazendo e as denúncias que a gente vem fazendo dentro desses 10 pontos, porque a gente sabe que 60%, no mínimo, da população que está presa é negra. Então, eu acho que esse sistema, ele atua diretamente, né, nesse objetivo de exterminar a nossa população, e é por isso que essa agenda do desencarceramento não é só uma agenda geral, de uma política geral, mas ela é com certeza uma agenda de combate ao racismo, porque esse é um das situações de racismo que a gente mais enfrenta, né, que é a perseguição policial. E aí, denúncias pontuais, a gente vem, nesse contexto de pandemia, enfrentando uma situação ainda mais grave,
que é, se a gente está morrendo aos montes aqui fora, lá dentro está muito pior. Aqui no Distrito Federal, a juíza da execução penal orientou que todos os dados referentes ao Covid-19 fossem sigilosos. Ou seja, a gente sequer, enquanto sociedade civil, consegue acompanhar como está, quantas pessoas tiveram, quantas pessoas foram curadas, como eles estão lidando com esse vírus, e a gente tem informações de pessoas que estão visitando, embora sejam pouquíssimas, porque as visitas também estão acontecendo de maneira virtual, embora a gente já tenha uma dinâmica onde tudo está voltando ao normal, vou concluir, de que não existe máscara no sistema, não existe condições sanitárias mínimas, álcool em gel, nada disso. Então, o vírus continua, né, sendo transmitido diretamente, tranquilamente dentro do sistema, e para isso a gente precisava, né, de romper com esse ciclo. A gente tentou marcar uma visita com o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que também foi proibido de entrar no sistema, mesmo sendo um órgão nacional com prerrogativas e normativas ainda maiores do que a do Estado. Sobre a fala da relatora sobre recomendação, muito importante a recomendação direcionada para o Ministério Público, para o Conselho Nacional do Ministério Público, para o exercício do controle externo da atividade policial. Porque se o Conselho Nacional do Ministério Público implementar o controle da atividade policial em todo o Brasil, com certeza 90% das mortes não acontecerão. É porque não exerce, né? A função constitucional eles não querem, eles acham que é a favor fazer isso. Então, essa é uma recomendação prioritária. E também que lembrar, né, que no Brasil, no Rio de Janeiro, já aconteceu muita chacina, né? Meu irmão sobreviveu à chacina Candelária, que aconteceu há 20 anos. A Cari fez 30 anos ano passado, né? E até hoje ninguém sabe onde estão os corpos de Acari, porque tem corpo, não tem crime. Né? Essa é a política dita, né, ao longo dos 30 anos de Acari. Uma outra coisa que o governo Bolsonaro ficou violando no Brasil todo. A polícia cometeu chacina no Acre, em Rondônia, né, no Ceará, em Salvador, desde que o presidente assumiu e que vem com um discurso, né, de que bandido bom é bandido morto e tiro na cabecinha, que a polícia ficou violenta. Eles se sentiram à vontade para fazer o que eles querem. Uma outra coisa é o governo Wilson Witzel, que agora está o vice, e a mesma coisa. Então, o que precisa é recomendação também no discurso dos governantes, né? Os governantes não falam que não toleram, eles apoiam o assassinato, eles apoiam fala racista, né? E assim eles vão se legitimando, perpetuando nos cargos, né? A gente teve aqui no Rio de Janeiro uma eleição para procurador de justiça, onde um procurador-geral de justiça fala que bandido bom é bandido morto, aonde que mulher precisa ser estuprada. Isso é porque ele é um procurador de justiça, né? E ele concorria ao cargo procurador-geral, né? E tem falas racistas muito graves. A gente também precisa saber disso, né? E aí vem uma outra recomendação também que seria importante, porque muita gente agora vem com o discurso que policial é trabalhador. E aí a gente fica disputando isso, que policial é trabalhador, né? Então, para ir concluindo a minha fala, é importante fazer essas recomendações, principalmente no discurso das altas autoridades, que permite violência, sim, permite assassinato, tudo permissivo. Registrada na região da Baixada Fluminense, cerca de 30% dos casos de homicídios cometidos por agentes de segurança do Estado. Na Baixada também acontece 30% dos casos de feminicídios no Estado do Rio de Janeiro, e também é impactada por 60% de pessoas desaparecidas. Essas pessoas desaparecem na Baixada, né? Então, a gente tem altos níveis de letalidade e violência dentro dessa região do Rio de Janeiro. Estamos há 7 meses sob a execução da liminar do Supremo Tribunal Federal, que suspende as operações policiais durante a pandemia do Covid. Porém, a gente conseguiu sistematizar que apenas no mês de dezembro de 2020, dezembro do ano passado, foram 42 operações policiais realizadas na Baixada Fluminense. Então, essa liminar não está sendo seguida, sendo 22 dessas operações policiais são realizadas exclusivamente em um determinado território, que é Belford Roxo, que é o município do Rio de Janeiro. Logo, Belford Roxo é o município mais afetado pela ocorrência de operações policiais, principalmente porque seu território possui áreas de forte domínio de uma determinada facção de tráfico, né? Belford Roxo é um município da região da área da Baixada Fluminense. No dia 11 de janeiro de 2021, foi iniciada uma mega operação policial em Belford Roxo,
exatamente no Complexo de Roseral, uma mega operação que contava com vários blindados, caveirões, uma grande quantidade de policiais, a participação de diversos grupos táticos da polícia para implementar esse primeiro destacamento de polícia da Polícia Militar em Belford Roxo. Já são 15 dias ininterruptos em que as comunidades vêm sofrendo uma mega operação policial para a implementação desse novo destacamento da PM e seus brutais impactos na rotina da população. Até esse momento, a gente já conseguiu contabilizar 22 pessoas assassinadas durante a implementação desse destacamento da Polícia Militar. Recebemos informações que os corpos, em sua maioria, são corpos pretos que são assassinados. Esses corpos estão sendo retirados em carroças pelos próprios moradores, outros corpos já estão esquartejados e sendo jogados na mata, e um enorme número de casos de desaparecimentos forçados, né? Uma mega operação policial que está sendo legitimada a partir de um discurso de levar a paz e a elucidação de casos de desaparecimentos, mas que, na realidade, é uma rotina intensa de conflitos armados nas ruas da região. Os moradores e as moradoras vêm relatando a convivência forçada com essa violência policial diária, conflitos envolvendo facção de tráfico e milícia, e todos os tipos de casos de execuções, torturas, assassinatos e desaparecimentos forçados cometidos pela polícia. Já são 15 dias de terror em Belford Roxo e que não tem perspectiva de acabar. E aí, sobre as recomendações, ocorreram várias tentativas de controle da polícia, seja através de criação de protocolos de atuação, melhorias na formação policial, ou uso de material não letal ou treinamento humanizado. Todas fracassaram, e aí por um motivo muito simples, né? Não é qualquer possibilidade de reforma, melhora ou humanização de uma instituição que foi criada para matar pessoas, da mesma forma que não é possível criar um capitalismo mais humanizado, não é possível criar uma polícia cidadã. Por isso, a urgência, né, do fim da letalidade policial perpassa o fim da instituição da polícia, que precisa estar no seio das nossas lutas anticapitalistas, antirracistas e antipatriarcais. Logo, é estratégico diminuir o financiamento no orçamento público para as polícias, como também pensar em alternativas de relações sociais não pautada no punitivismo nem no controle de corpos, como ocorre em Chiapas e nas comunidades zapatistas, até mesmo em Rojava.